Olá, internet! Vamos fazer um Na Pia Fala e tour pelo meu corpo ao mesmo tempo? Padrão. Corpo perfeito é um ideal, né? E a gente aprende em sociologia que tipo ideal é algo que nunca vai se concretizar no mundo real. Ele sempre vai ficar no plano das ideias, sempre no mundo do ideal, da idealização. Nunca vai se tornar real, portanto, mesmo as meninas ou os homens que têm corpos vistos como padrão, os sarados, ainda assim eles terão alguma insatisfação com seus corpos e as pessoas nunca estão felizes, as pessoas estão sempre querendo mudar alguma coisa em seus corpos, e aí que vem toda essa questão de encontrar o equilíbrio. Na verdade, toda vez que a gente está falando sobre isso, assim como no vídeo anterior que a gente falou sobre depressão e sobre ansiedade, a gente está falando de forma implícita sobre autoconhecimento. Conhecer-se é de suma importância para você saber seus limites, respeitar seus limites, saber o que você gosta, o que você não gosta, o que te faz bem, o que não faz, até onde você pode ir, o que você realmente deseja da vida, e se você está fazendo as coisas por você, pelo seu coração, pelo que você deseja, ou se você está fazendo porque a sociedade diz que você tem que fazer. Então, você está buscando um certo corpo porque é o corpo que você deseja para você, ou porque é o corpo que a sociedade diz que você tem que ter. E se você odeia o seu corpo, ou alguma parte do seu corpo você odeia porque... Por quê? Na verdade, a pergunta é por quê, né? E é uma coisa tão comum, e aí eu queria comentar isso porque é uma questão que pessoalmente me preocupa por causa disso aqui. Esta foto é uma montagem, obviamente, que meu filho de 11 anos fez no celular e me enviou via WhatsApp. E eu só fiquei pensando no que é humano, né? E fiquei, meu Deus, é isso que ele vê como bonito, é isso que ele deseja para a vida dele, porque ele já falou várias vezes que ele quer ter músculos na barriga, né? Ele quer um tanquinho. Uma criança de 11 anos de idade. Os desenhos animados, os heróis dos desenhos animados, dos animes, né, os super-heróis, todos têm uma série de músculos, por vezes, inclusive músculos na barriga que seria impossível ter. Ao invés de six-pack, eles têm 24-pack, sabe? Umas coisas assim que são inumanas, né? Então a gente vê que esse padrão também atinge os meninos e pouco se fala disso. A primeira questão que eu queria pontuar, que foi algo que eu achei muitíssimo interessante, foi colocado pela Sawa Lebar, do canal Preta Pariu. E ela fala algo que a princípio eu estranhei, mas depois fez sentido e eu achei muitíssimo interessante, que é a questão de mudar um pouco a linguagem que a gente usa para falar de corpos que estão fora do padrão. A gente fala o tempo todo em aceitação, em você se aceitar, aceitação, aceitação. Significa um pouco também, né? Essa palavra dá a conotação de você ser aceito não só por si mesmo, mas pela sociedade. E nós sabemos que isso é uma briga quase impossível. Eu não posso controlar o que a sociedade, o que as outras pessoas sentem, aceitam, não aceitam. E para além disso, ninguém tem que aceitar o outro. Porque não é uma questão de ou eu aceito ou eu rejeito. Não existe essa possibilidade de rejeitar alguém, ou pelo menos não deveria existir, né? Eu não tenho que ser aceita e nem aceitar ninguém. Eu tenho que reconhecer o meu corpo, saber que este é o meu corpo e entender as transformações pelas quais os corpos passam, inclusive as transformações pelas quais o meu corpo passou e vai continuar passando até o dia em que eu bater as botinas, não é mesmo? Final de 2017, eu relutei muito para postar uma foto que o ângulo dava a impressão de que eu era um bujãozinho, de que eu não tinha cintura. E aquilo foi algo que me incomodou naquela foto, né? Isso não é um defeito, mas a gente, como tá introjetado na nossa mente aquele padrão curvilíneo barra magro, né, de mulher que tem que ter curvas, que tem que ter cintura, que tem que ter quadril largo, enfim.
isso entra na nossa mente, a gente fica achando que aquele é o modelo ideal e quando a gente não se encaixa naquele padrão, se sente mal, né? E no meu caso, quando eu vi aquela foto e falei, meu Deus, eu tô gordinha, eu tô sem cintura, meu primeiro pensamento, né, foi, vou levar essa foto a público de jeito nenhum. E eu consegui postar essa foto fazendo exatamente esse relato no meu Instagram. E foi uma das fotos mais elogiadas. Provavelmente porque eu fiz todo aquele discurso e as pessoas são muito legais. Olha só a tendência da gente de minimizar a opinião positiva das outras pessoas sobre nós mesmos. Mas eu tô expondo aqui uma insegurança que eu tenho com o meu corpo, né? Outras ocasiões similares ocorreram, né, em que eu tive receio, vergonha e tive que trabalhar internamente muito isso em mim para postar uma simples foto no Instagram, como se aquela foto fosse me tornar uma pessoa inferior, uma pessoa indesejável, né? E eu acho que a questão não é por aí. Eu tenho noção de quem eu sou dentro dessa casca que é o corpo humano que eu tô vestindo no momento. Eu sei que eu já vesti outros corpos humanos, eu já tive um corpo de bebê, tive um corpo de criança, vários corpos de criança em diferentes idades, um corpo de adolescente, um corpo de mãe grávida, um corpo de mãe lactante. E hoje eu tenho o corpo que eu tenho, aos 35 anos de idade, e esse corpo é minha história, esse corpo é resultado de toda uma vivência. Eu gosto de quem eu sou. Eu posso ter problemas com a minha aparência física, isso não está bem resolvido para mim. A maior parte, se não todos os vídeos que eu vi, foram de mulheres falando, eu tinha problema com isso, agora não tenho mais. Bom, eu tenho ainda problema com muitas coisas na minha aparência física. No entanto, eu me esforço para que isso não me trave e não me faça não viver coisas na minha vida, porque eu não sou esse corpo, eu sou a pessoa que está dentro desse corpo, usando essa casca, e daqui a 2 anos meu corpo vai ser outro, a cada 7 anos todas as células do nosso corpo se renovam de forma que ele não é mais o corpo que você tinha 7 anos antes. Esse verão, depois de muitos anos usando maiô ou um biquíni de cintura alta, eu comprei um biquíni um pouco mais baixo. Contudo, eu, até esse momento, não consegui divulgar essa foto, porque eu me senti extremamente constrangida comigo mesma quando eu vi aquela foto. E aí eu fico pensando, gente, o que tem de tão horrível nessa foto? O que tem de tão assustador e imoral e absurdo e grotesco nessa foto que não possa ser visto? Por que eu tenho tanta resistência? Por que eu, mesmo estando com aquele biquíni na praia, estando um pouquinho mais tranquila com relação a isso, ter conseguido usar, né, o biquíni comprado e ido pra praia mais de uma vez com ele, mas ainda assim, por que eu ficava puxando toda hora essa calcinha começava a baixar e eu tinha que puxar pra esconder um pouquinho da minha barriga, sabe? Isso é uma insegurança, né? É uma coisa que não faz sentido, mas é uma pressão estética que a sociedade coloca na nossa cabeça e que é muito difícil a gente se livrar, né? É algo preocupante, é algo triste, né? Eu tô ainda no processo de lutar contra isso e é muito frustrante às vezes a gente ver todos esses vídeos dessas mulheres empoderadas, maravilhosas, por vezes com corpos que estão completamente fora do padrão e a gente fica, poxa, mas ela tá lá tão feliz, por que eu não consigo, né? E se ela pode, também posso, por que eu não poderia? Ah, ela tá ali super mostrando, olha, não tem problema nenhum, ninguém tá morrendo ao olhar pra mim, os olhos de nenhuma pessoa estão derretendo e saltando da cara, né? Porque não vai acontecer nenhuma catástrofe, né? Não vai estourar nenhuma guerra mundial porque uma mulher fora do padrão saiu na rua de biquíni ou de barriga de fora. Mas eu tô dizendo tudo isso porque, por vezes, a reação que eu tenho ao pensar em mostrar qualquer parte do meu corpo que me incomode é como se, no momento que as pessoas fossem olhar
para aquela foto e ver aquele defeito, aquela característica que eu considero negativa no meu corpo, os olhos dela fossem derreter, a cara inteira fosse derreter e elas fossem se desintegrar, porque né, é um mal terrível olhar, por exemplo, para as celulites da minha coxa. E é por isso que na hora de postar esta foto, né, que teve uma zombie walk na minha cidade, e eu botei a foto em preto e branco e saturei de bastante luz para disfarçar as celulites que apareceram na foto, porque ela estava me incomodando muito, mas eu gostei da foto, mas eu não queria que as celulites aparecessem. E que mal terrível aconteceria se você que tá aí assistindo tivesse visto no meu Instagram ou em qualquer outro lugar umas celulitezinhas que são apenas um acúmulo de gordura no meu corpo, né? As celulites existem pela mesma razão que as formas arredondadas do meu corpo existem. Essas formas arredondadas que justamente são almejadas e são consideradas bonitas, são aquelas também que produzem celulite no corpo feminino. Qual o problema? Que mal essas celulites vão fazer alguém? Mas eu ainda tenho muita dificuldade com relação. E eu lembro a primeira vez que eu postei uma foto das minhas costas nuas, eu tava mais gordinha, então tinha algumas dobrinhas que me incomodavam, né? Nessa foto aqui que vocês podem ver. E depois eu postei uma foto com umas conchinhas e eu não tinha ainda percebido que o Cristóvão Calombo, que é como eu chamo o Calombinho aqui, estava presente na foto, e depois eu percebi, aquilo se tornou uma coisa que me incomodou, mas eu consegui trabalhar isso na minha cabeça de maneira que eu não deixo de usar uma blusa decotada ou uma blusa que seja cavada, um biquíni ou alguma coisa, porque o Cristóvão Calombo, olha aqui como ele é grandinho, ó, enorme, ele parece muito maior nesse ângulo. Cristóvão Calombo estava aparecendo, esse Cristóvão Calombo. Em algum momento ele vai sair daqui, provavelmente esse ano, porque esse não é o lugar natural dele. Mas tá tudo bem, não é nada que vai me matar e que eu preciso me preocupar, e não vai causar também a deflagração de nenhuma guerra por conta desta visão grotesca de um pouquinho de gordura acumulado nas minhas costas. Então qual o problema? Por essas e outras, que eu achei o depoimento da Sá, do Preta Pariu, muitíssimo interessante a respeito das palavras, né, que a gente usa para falar do corpo, né? Ela diz que a aceitação dá para ela a sensação de que ela tem que aceitar o corpo dela e tudo que acontecia com o corpo dela como uma punição, que ela sentia que era uma punição, né? Você fez coisas na vida e você tem que arcar com as consequências que aparecerão no seu corpo, né? É uma vibe meio Dorian Gray. Tudo que Dorian Gray fazia aparecia na sua foto, na sua imagem pintada e escondida de toda a sociedade, porque ali estava a denúncia de todos os seus crimes morais. Você se reconhecer e entender as mudanças pelas quais seu corpo passa, significa que você pode se amar mesmo não gostando de todas as partes do seu corpo, que você tem direito de modificar essas partes do seu corpo, seja com dieta, seja com exercício físico, com cirurgia, porque o corpo é seu e a decisão é sua, quem vai conviver com ele é você, portanto é você quem tem que decidir, mas o autoconhecimento entra justamente aí. Você tá fazendo isso por você, porque é algo que você no seu íntimo realmente deseja. Você está fazendo isso porque a sociedade impôs para você um padrão que está lá arraigado na sua mente, do qual você não consegue se livrar. Qual é o seu real motivo? Para você se sentir bem consigo mesma, ou para você provar para as outras pessoas que você é bonita e que você vale a pena? É isso que faz de você alguém que vale a pena conhecer, é isso que faz de você especial. E quando envelhecer? Porque quando a gente envelhecer, meu bem, o efeito da gravidade vai fazer tudo pra baixo. Não tem mais, assim, né? Nesse momento eu quero fazer algumas confissões de inseguranças que eu tenho com o meu próprio corpo, pra mostrar pra vocês que nem sempre uma pessoa que tá tentando tomar as rédeas da vida dela e seguir de maneira positiva, com pensamento positivo e vivendo plenamente, vai estar
100% de bem com o próprio corpo, vai estar segura do próprio corpo, né? Então, algumas confissões. Quando eu uso vestido justo, sim, eu coloco cinta pra apertar a minha barriguinha e me deixar com uma silhueta mais bonita, em que eu me sinta melhor e mais segura. Eu não consigo olhar pro espelho e me achar bonita quando eu vejo a minha barriguinha aparecendo. Por vezes eu olho pra mim e falo, cara, eu tenho um corpo tão parecido com o daquela menina, eu acho ela linda, mas eu não consigo, sabe? E é genuíno isso, eu acho a outra pessoa linda e eu não consigo me achar bonita mesmo reconhecendo que meu corpo é parecido com o da pessoa, porque eu falo, mas a minha barriga é assim, a dela não é. Esse vestido ficou muito bem nela, mesmo sem ela precisar usar cinta, mas eu, sabe, eu não consigo fazer, eu sou muito autocrítica e isso é muito difícil pra mim. E eu sou assim em tudo na minha vida, é uma desgraça, porque eu sou muito autocrítica, eu sou extremamente compreensiva com as outras pessoas e isso me levou muitas vezes a ser feita de trouxa em relacionamentos, enfim. Algo que me incomoda muito também e que eu costumo usar corretivo quase sempre, até pra ir na padaria, são essas olheiras aqui. Essas olheiras são genéticas, são uma coisa de família. Meu pai tem, minha irmã tem, meu filho tem. E quando eu tô um pouco mais cansada, eu acho que elas se acentuam, né? E me deixam um cara de doente. Então eu acabo passando corretivo, né? Eu, depois de amamentar, não passo atualmente no teste da caneta, que era uma coisa que eu ouvia muito quando era adolescente, de que, pra você saber se uma mulher tem peito caído ou não, você bota uma caneta debaixo do peito dela. Se a caneta ficar, é porque ela tem o peito caído. Meu bem, olha só, existe uma coisa chamada lei da gravidade. A gravidade faz com que as coisas venham para baixo. Se a pele não tem sustentação para segurar aquela carne, cai em cima, né? O peito cai. Mas isso não significa que eu sou desleixada, que eu sou descuidada, que eu sou feia. É parte da minha história, né? Eu amamentei e meu corpo não teve estrutura física para manter o peito com bicos lá no alto, furando os olhos das pessoas. Já pensou, né? Melhor assim, talvez. É menos risco para a humanidade, as pessoas que vão vir falar comigo não vão ficar cegas, né? Então, a gente tem que olhar o lado positivo das coisas, não é mesmo? Mas a questão é que você tem que reconhecer quem você é, entender as transformações pelas quais você passa, não só fisicamente, como também mentalmente, cuidar da sua saúde física e mental, não negligenciar uma pela outra ou outra pela uma, e entender que o corpo das outras pessoas não existe para ser olhado por você e admirado ou julgado. As outras pessoas são as outras pessoas. Se elas estão felizes como elas estão, ótimo. Se elas não estão, elas é que tem que fazer alguma coisa para mudar. Ninguém existe para te agradar. E quero convidar vocês a olharem seus corpos no espelho, seus rostos, e pensar sobre por que vocês odeiam as partes do corpo de vocês que vocês odeiam, se isso for o caso, e valorizar-se e reconhecer e entender todas as mudanças pelas quais vocês passaram fisicamente. E se quiserem, gravem também, coloquem os créditos para Luísa Junqueira querida. Agora faz o favor de clicar aqui, se inscrever no canal e visitar a nossa playlist. Visite também essa playlist maravilhosa aqui de tours pelos corpos de outras meninas maravilhosas e rapazes também. E muito obrigada por assistir até aqui.